Vamos ficar de pé, queridos. Nesse tempo vamos orar. É bom quando a gente logo pela manhã começa já a entronizar o Senhor e o nosso coração começa a ser levado à sua direção, né? Você tem uma oração a fazer ao Senhor nessa manhã? Faça isso agora. Faça essa oração nessa manhã. Erga a tua voz. Erga a tua voz. Fale com Ele. Bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós nos juntamos aqui não por nossa causa, nos juntamos aqui por tua causa, Senhor. Juntamos aqui porque o Senhor nos chamou a esse lugar, o Senhor nos convocou a esse lugar. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. A nossa oração nessa manhã é que o teu bendito Espírito Santo não apenas esteja aqui, mas se manifeste aqui, Senhor. Se manifeste aqui. Se manifeste convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Se manifeste aqui, instruindo-nos, orientando-nos no caminho que devemos seguir. Se manifeste aqui, nos ensinando a adorar o Pai em espírito e em verdade. Oh, Senhor, se manifeste aqui, Espírito Santo de Deus, e que esse tempo, nosso culto, seja agradável a Ti, Senhor. Seja agradável a Ti. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Eu preciso de Ti, Te quero estar em Tua presença, só isso. Eu preciso de Ti, Te quero estar em Tua presença. Eu preciso de Ti, Te quero estar em Tua presença. Eu preciso de Ti, Te quero estar em Tua presença. Eu preciso de Ti, Te quero estar em Tua presença. Eu preciso de Ti, Te quero estar em Tua presença. Oh Deus, não há lugar melhor para nós estarmos do que na Tua presença, Senhor. Amém, aleluia. E nós temos estudado nessas semanas e temos
estudado sobre a igreja em Atos, sobre tudo que tem acontecido e especificamente na nossa comunidade temos entrado numa série de estudos sobre quem nós somos de verdade, né? Sobre a nossa identidade. E na semana passada nós estudamos que nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus, crendo. E nesse dia o pastor Marcos vai estar falando sobre experimentando. Não é isso? E essa canção, que é bem antiga, nós entramos numa sequência de cânticos e ontem, passando aqui juntos, lembramos dos hinos da antiga mesmo. E essa é uma canção de celebração que todos vocês conhecem, os mais jovens e os não tão jovens assim, mas ainda assim jovens, né, Adriano? Amém? E essa diz assim que é muito bom a gente experimentar desse Jesus, porque esse experimentar nos dá alegria, porque a alegria, ela está no coração daquele que experimenta, daquele que conhece a Jesus. Então vamos celebrar isso. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar uma tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar uma tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa e soltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Alegria, a alegria está no coração que tem quem já conhece Jesus. Amém, amém, irmão. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo
toda a terra, sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sim, Senhor, reina em nós, Pai. Aleluia. Quem se compara a ti, que pôs estrelas no lugar, que a tempestade acalmou, que caía sobre mim. Quem se compara a ti, que trazes o amanhecer, nossa esperança está firmada em teu grande amor. Tu és magnífico, precioso, eterno, glorioso. Cristo, nada se comparará a ti, Cristo. E ao entardecer, inspiras cantos de
Cristo, nada poderá se comparar. Cristo, Cristo, nada se comparará. Tu és magnífico, precioso, eterno, glorioso. Cristo, nada se comparará. Tu és magnífico, precioso, eterno, glorioso. Cristo, nada se comparará a ti, Cristo. Cristo, Nada se comparará a ti, Cristo. Nada se comparará. Tu és magnífico, precioso, eterno, glorioso. Cristo, nada se comparará. Tu és magnífico, precioso, eterno, glorioso. Cristo, nada se comparará a ti, Cristo. Nada se comparará a ti, Cristo. sim, Senhor, nada se compara a ti, Senhor. Aleluia, Nada se compara a ti, Senhor. aleluia, Nada se compara a ti. aleluia. Nada se compara à tua grandeza, à tua majestade. Nada se compara a ti, Senhor. O universo está aos teus pés, dando sempre louvor. Estrelas brilham para ti e sempre louvarei e direi: excelso é o Senhor, excelso é o Senhor. Te adoro, te adoro.
O universo está aos teus pés, dando sempre louvor. Estrelas brilham para ti, sempre louvarei e direi: excelso é o Senhor, excelso é o Senhor. Te adoro, te adoro, e não há quem se compare à tua majestade, Senhor. Te adoro, te adoro, firme estou na grandeza de teu amor. Te coroamos, Rei eterno, nosso Salvador e Redentor, Senhor dos céus, majestoso, coroado em glória, a terra te adora. Te coroamos, te coroamos, Rei eterno, nosso Salvador e Redentor, Senhor dos céus, majestoso, coroado em glória, a terra te adora. Santo, Santo, Deus Altíssimo, e para sempre o Senhor é exaltado. Ouçam anjos cantarem hinos, Rei eterno, te adoramos. Santo, Santo, Deus Altíssimo, e para sempre o Senhor é exaltado. Ouçam anjos cantarem hinos, Deus eterno, te adoramos. Santo, Santo, Deus Altíssimo, e para sempre o Senhor é exaltado. Ouço anjos cantarem hinos, Deus eterno, te adoramos. Santo, Santo, Deus Altíssimo, e para sempre o Senhor é exaltado. Ouçam anjos cantarem hinos, Deus eterno, te
adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adora, Senhor. Os nossos lábios expressamos, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Tá bom. É bom que a gente fique querendo cantar, chorar, né? Oh, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque nosso coração transborda. Obrigada, Senhor, porque o transbordar do nosso coração revela uma ação do Senhor em nós, Senhor. O transbordar dos nossos lábios, o transbordar dos nossos olhos, revelam que o Senhor é um Deus que age, o Senhor é um Deus que se move em nós, o Senhor é um Deus que se move em meio a nós. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus que faz renascer sonhos. O Senhor é um Deus que faz reviver sonhos. O Senhor é um Deus que faz nos enxergar e olhar os nossos olhos em quem realmente pode nos dar esperança. Obrigada, Pai. Nós te adoramos. Continua falando conosco. Continua se movendo no meio de nós. Precisamos ouvir a tua voz a todo instante. Louvado seja o teu nome, santo, santo seja o teu nome. Amém. Amém, amém. Você que está aqui pode se sentar. Você pode se sentar. Vitória, você fecha esse microfone aqui, por favor. Violão também, por favor. Só dá mute no violão aí. Ei, Vitória, dá mute nesse microfone aqui, ó. Beck, você deve ter dado mute no bolso aí.
Amém. Ah, coisa preciosa, né, meus irmãos? Né, meus irmãos? A gente tem tanto costume de ficar falando, conversando, né, que nem parece que nós estamos, de fato, conversando uns com os outros. Mas hoje eu quero compartilhar um texto. Na verdade, eu quero compartilhar a segunda característica, né, de nós como comunidade. Uma comunidade, domingo passado eu falei, uma comunidade que caminha crendo, né, uma comunidade de discípulos que tem como característica a fé. E que tipo de fé que nós falamos no domingo passado. Mas antes de eu trazer o sermão de hoje, eu quero fazer duas coisas. Quer dizer, fazer uma coisa em dois momentos, de duas formas. Uma comunidade de fé, ela não caminha, como eu falei, baseado em cima de homens dessa terra. Deus chama a igreja para si, chama homens e mulheres para si, os capacita para que a mensagem do reino de Deus, a mensagem do evangelho atinja o maior número de pessoas a quem ele quer salvar. E eu crendo nisso, e creio mesmo que a palavra de Deus traz isso para nós, eu entendo que num corpo de Cristo há muitos membros. E cada membro no corpo de Cristo tem a sua função. Imagine vocês se o braço tivesse a mesma função dos pés. Eu estaria de cabeça para baixo aqui, né? Estaria andando plantando bananeira, né, Wilson? Mas ainda bem que não é assim, porque não é ficar bonito. A verdade é que eu reconheço e tenho reconhecido o chamado na vida de alguns irmãos. E antes de eu partir para o sermão, antes de eu ministrar a ceia, eu queria chamar o Adriano aqui à frente. E eu queria chamar o João Pedro também. Os dois, por favor. Passa batom, blush, porque isso vai ficar para a posteridade. Fica aqui do meu lado aqui. Paulo escrevendo a Tito, nós começamos a estudar Tito, né, com os homens ontem. E Paulo escrevendo a Tito, disse a Tito assim: Tito, eu deixei você em Creta para que você pudesse terminar o serviço que eu comecei e para que você pudesse separar homens fiéis, para que eles tomassem conta da igreja que está aí, ou das igrejas que estão em Creta. Em várias cidades havia uma igreja, e essa igreja estava dentro dos lares. E ontem, João Pedro e Adriano estiveram comigo no encontro de discipulado de homens, juntamente com o André, e eu pude compartilhar um pouco com eles sobre isso. Bom, nós estamos plantando essa igreja de fé cristã, de discípulos de Jesus. E eu entendo que nós precisamos ter do nosso lado, eu, a Luciana, todos os irmãos, homens que sejam idôneos, homens que tenham sido chamados para isso. Há algum tempo, eu tenho me encontrado com João Pedro às quintas-feiras, 7h30 da manhã, para tomar café, conversar e algumas vezes chorar, né? Algumas boas vezes chorar. O Adriano caminha comigo nós estávamos fazendo conta há um tempo atrás, falo quantidade de anos, deixar para lá. A gente caminha algum tempo junto, né? Muito tempo. E o Adriano é um grande amigo e um grande parceiro. Então, eu quero, junto com a igreja, reconhecer o chamado de presbítero na vida de Adriano. Ao mesmo tempo, eu quero, junto com a igreja, reconhecer, assim como nós reconhecemos naquela mesa, que Deus tem um chamado para o João.
E nessa manhã eu quero, junto com a igreja, impor as mãos sobre João. Impor as mãos sobre Adriano. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim: Timóteo, deixa eu te lembrar do dom que você recebeu sob imposição de mãos. Lembra? Então, hoje, nessa manhã, nós queremos reconhecer que o Adriano será um presbítero dessa comunidade. Não porque eu conheço o Adriano, justamente porque eu conheço o Adriano. E o João Pedro, porque Deus tem feito uma grande obra. E eu creio mesmo que há um chamado ministerial para a vida do João. Então eu quero que toda a igreja olhe para o João como um aspirante ao ministério. Já falei com o João que ele já tem algumas ovelhinhas aqui, né? Pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Então nós queremos fazer isso. Os irmãos concordam com o que eu disse? É de Deus essa palavra? Amém? Amém? Alguém tem alguma coisa contra isso? Alguma coisa que desabone o testemunho desses irmãos? Não? Vamos ficar de pé? Vocês podem se ajoelhar? Maíra, eu queria que você viesse aqui do lado do seu marido. Noemi, eu queria que você viesse aqui do lado do seu filho. Luciana, por favor. Nós entendemos que Deus usa homens. Nós entendemos que Deus usa homens. E o que é que nós vamos fazer hoje? Senhor, nós reconhecemos que o Senhor quer usar Adriano, quer usar o João Pedro. E por isso nós, como igreja, os encomendamos, os colocamos ao seu cuidado. Lembra que nós temos lido Atos, quando Paulo e Barnabé foram encomendados ao Senhor pela igreja, para que eles fossem usados para uma grande obra. Então é assim que nós fazemos. Nós encomendamos ao Senhor Adriano e João Pedro. Vem para cá, meu amor, para o lado de cá. Vai ficar um pouco aí meio... Estenda as tuas mãos para cá. Olha aqui. Aí. Senhor Deus, nós, como igreja do Senhor, nós encomendamos, consagramos, entregamos Adriano aos teus cuidados. Nós reconhecemos na vida dele, Senhor, o chamado ministerial para servir a essa igreja, e não só essa igreja, mas ao corpo de Cristo. Nós, como comunidade de fé, reconhecemos o dom que o Senhor colocou sobre ele. E nós queremos pedir e pedimos ao Senhor nessa manhã que o teu Espírito Santo se apodere da sua vida. Que teu Espírito Santo se apodere da sua vida. Que onde o Adriano estender as suas mãos, que sejam as tuas. Que quando ele abrir a boca, seja a tua voz, dê sabedoria ao Adriano, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, nós colocamos a vida de Maíra. Dá sabedoria à tua filha, para ser ajudadora do seu marido, tudo aquilo que o Senhor o chamar para fazer. Capacita Maíra e abençoa os seus filhos em nome de Jesus. Pai, nós também colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida de João. Nós que conhecemos o João desde antes do seu nascimento, nós podemos dizer, ó Deus, que ele te pertence, ele sempre te pertenceu. O que nós fazemos nessa manhã é apenas reconhecer aquilo que o Senhor já profetizou há anos e anos atrás. Nós apenas entendemos que esse é o tempo do Senhor na vida dele. E o que nós pedimos a Deus é que o teu Espírito Santo o encha, que o teu Espírito Santo o capacite, que o teu Espírito Santo fale através da sua boca e através das suas mãos, que ele seja usado para a tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida desses irmãos diante do Senhor. Ao mesmo tempo, nós honramos a vida de Noemi.
Honramos a vida dessa mulher, ó Deus, que durante todos esses anos tem carregado o teu filho de joelhos. E nós reconhecemos isso nessa manhã. Pedimos que o Senhor a abençoe, em nome do Senhor Jesus, que flua o teu Espírito na vida dos dois, e que eles sejam tremendamente usados pelo Senhor e para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Porque nessa manhã, não que seja algo sobrenatural que aconteceu aqui, mas é apenas um passo daquilo que Deus já havia estabelecido. Quando criou vocês, quando chamou vocês pelo nome e trouxe vocês para essa caminhada. Deus abençoe. Amém, igreja? Amém. Aproveitar, né, que o João está aqui, eu vou pedir o João ver o Adriano, desculpa, pode se sentar, chamar o Renan para vir aqui à frente. Vem cá, Renan. Nós preparamos uma pequena lembrança para vocês dois. Toma, tá sem óculos? Que é o meu? Que dificuldade, Jesus. É uma pequena lembrança do Dia dos Pais. Tem um R aí na pontinha. Vê se tem um R na pontinha. Vê se tem um... Ó, Adriano, tem o quê? Depois pego. Obrigado. É a forma que nós temos de presentear os papais aqui, de poder orar por eles, de poder abençoar a vida deles. Foi uma forma muito singela, mas sincera do nosso coração, em dizer que vocês têm sido bênção para nós, bênção para essa igreja. Tá bom? Vem cá, Sofia, vem cá orar. Isso, orar pelos papais. Oh, que coisa boa orar pelo seu papai, pelos papais da igreja. Ó, que maravilha. Recebe, vaso, vai. Senhor, meu Deus, eu quero pedir, Senhor, por todos os pais da igreja, Senhor, em nome de Jesus, os guarde, os abençoa, Senhor, os capacita, Senhor, para criar seus filhos, Senhor, para ajudar sua família, Senhor, para levar todos no caminho do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guarde ele, Senhor, ministra na vida dele, Senhor, que ele possa ter uma caminhada ótima com o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, livra, Senhor, de todo mal, Senhor, de toda doença, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guarde, Senhor, todos os pais dessa igreja, em nome de Jesus, amém. Coisa preciosa. Pode se sentar. Uma vez, Noemi trouxe uma palavra para mim e para a Luciana a respeito da vida do João. E eu quero dizer que a alegria de hoje poder orar pelo João, talvez não, com certeza, é a mesma alegria que um dia eu vou ter em orar pelo Davi. É mesmo. Vamos orar antes que a gente comece a chorar e não ter mais culto. Nós temos ensinado aqui na igreja que a nossa visão de igreja passa diretamente em sermos uma comunidade de discípulos. A gente estava conversando aí, Noemi, um pouco da diferença que às vezes a gente sente de um lugar para outro, de situação para outra situação, do testemunho da vida de alguém para o testemunho da vida de alguém. A gente começa a ver um monte de coisa e a gente percebe que a vida com o Senhor, a vida da igreja com o Senhor, nada mais é a vida de discípulos seguindo a Jesus, o seu discipulador, o seu mestre, o seu ensinador. Se nós entendermos que nós não precisamos que as pessoas nos conheçam como, você é membro da comunidade de vida. Não, a gente precisa que as pessoas olhem para nós e falem assim, Maíra, você é uma discípula de Jesus? Ou
que nós possamos, em qualquer lugar, aonde quer que nós estejamos, em qualquer lugar, pararmos num bar, numa padaria, no supermercado, na rua, em qualquer lugar, nos aproximar de pessoas e dizer assim, tudo bem, eu sou um discípulo de Jesus, eu posso orar por você? Tudo bem, eu estava passando aqui, e eu sou um discípulo de Jesus, eu queria colocar a sua vida diante de Deus, eu posso? O desejo do nosso coração é que nós sejamos conhecidos como discípulos de Jesus. Nós já conversamos um pouco sobre isso aqui na igreja. Nós conversamos também sobre como é que nós queremos caminhar a nossa caminhada de discípulos. Eu falei domingo passado, o primeiro passo que nós queremos dar nessa direção está ligado à nossa fé, né? É caminhar crendo. Mas não é uma fé qualquer, uma fé falsa, fake. Mas é uma fé que tem como princípio, alguns princípios que nós estabelecemos lá. Fé que é gerada pelo Espírito na palavra. Nós passamos a ser discípulos e a nossa caminhada de fé está diretamente ligada à ação do Espírito Santo em nós, através da palavra. E esta fé na palavra, gerada pelo Espírito, faz com que a nossa fé seja uma fé prática, verdadeira. Nós falamos isso domingo passado. Hoje eu quero falar sobre uma outra forma. Eu quero falar sobre uma comunidade de discípulos que caminha experimentando. Porque o reino de Deus é real, amém, irmãos? Vocês conseguem sentir um cheirinho que está aqui do óleo? Quem está de máscara talvez nem sinta tanto. Mas um cheirinho gostoso de óleo de unção. É importante que vocês saibam que o óleo em si não quer dizer nada. Porque nós não colocamos a nossa fé em coisas, porque a nossa fé é verdadeira. Ela é gerada pelo Espírito na palavra. Mas a gente consegue sentir um aroma, um cheirinho gostoso. O reino de Deus é real, é tão real que nós entendemos que essa realidade do reino, ela não é algo fictício, não é algo do conta carochinha, não é algo que ainda está por vir, é algo real, que Jesus inaugurou. Jesus disse, o meu reino está entre vós. Nós entendemos que Jesus inaugurou esse reino. Então nós cremos, de fato, que o reino de Deus, ou a caminhada da comunidade vida, ou da caminhada de uma comunidade de discípulos, ela é experimental, ela é real, ela é palpável, ela tem cheiro, tem sabor. E eu quero ler um texto com vocês, a primeira carta de João, capítulo 1, não é Evangelho de João, e sim, primeira carta de João, do versículo 1 ao versículo 4. Eu estou lendo na NVI, tá bom, Vi? De 1 a 4. Isso. Olha o que está escrito. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo.
Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado pelo privilégio que temos como igreja nesta manhã de voltar os nossos olhos para o Senhor, o nosso coração, sujeitar a nossa vida ao ministrar do teu Espírito. O que nós te pedimos é que o Senhor fale conosco e que de fato, Senhor, a nossa vida seja transformada nessa manhã para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero que você pense comigo, pelo menos em duas perspectivas, a respeito de experimentarmos o reino dos céus. Experimentarmos a vida nova que o Senhor trouxe a nós a partir da revelação do Evangelho. Experimentarmos, desfrutarmos, nos regozijarmos com aquilo que o Senhor trouxe a nós a partir da manifestação ou do convencimento do Evangelho a todos nós. Porque eu disse que nós queremos, se somos e seremos uma comunidade que caminha crendo na palavra, crendo no Evangelho, crendo e tendo uma fé verdadeira, prática, mas também somos e seremos e queremos ser uma comunidade que caminha passo a passo, experimentando do Evangelho, experimentando do reino dos céus, desfrutando. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense comigo, a primeira forma, a primeira manifestação do desfrutar do reino dos céus, não acontece de nós para fora, acontece para dentro. A primeira coisa que a gente começa a desfrutar, a experimentar do reino, que é fruto de uma fé verdadeira, que foi gerada pela ação do Espírito Santo em nós, através da palavra, a primeira coisa que acontece em nós é que nós passamos a amar a Jesus. Não é gostar, não é ter uma admiração. É amar a Jesus. Mas que Jesus? Porque tem isso, né? Porque, pense, nós podemos simplesmente gostar de Jesus, o grande revolucionário social que veio para bater lá numa galera de Roma. Até porque ele não veio para fazer isso. Nós podemos gostar do Jesus, o revolucionário, que foi andar em locais onde as pessoas não queriam. Aquele que foi jogar a mesa para cima, dar chicotada no povo. Aquele que fez boas obras curando as pessoas. Nós podemos olhar para Jesus apenas como um grande alvo de admiração. A propósito, você começa a conversar com as pessoas por aí, todo mundo tem uma palavra de admiração por Jesus, né? Não, Jesus, poxa, Jesus foi o cara. Mas a primeira modificação de experimentarmos algo dentro de nós não é admirar Jesus por um monte de conhecimento intelectual que nós ouvimos do nosso guru do momento. Não é uma lista de elogios que podemos fazer para ele. Não é desse experimentar. Porque desse experimentar nós podemos andar por aí e vamos ver inúmeras pessoas admirando também outros ícones da sociedade. Admiração, inúmeras pessoas têm, cada uma das suas religiões. Todo mundo tem um líder que admira muito. Mas do evangelho do reino, o amor que nos
transforma de dentro para fora. Não é no Jesus apenas que veio e andou, não. É no Jesus que veio, andou, padeceu, foi crucificado e ressurreto. Esse crucificamento traz para nós uma identificação não com apenas Jesus, mas saber que o sacrifício dele estava diretamente ligado a mim. Eu não o admiro pelas coisas boas que ele fez, ou seja lá o que for. Eu o amo porque ele morreu no meu lugar. Eu sou profundamente apaixonado por esse Jesus, porque ele padeceu, foi humilhado, pregado numa cruz, no meu lugar. É uma experiência, é um experimentar de um amor que nos consome de manhã, de tarde, de noite. Um amor que nos impulsiona a dizer: olha, você precisa saber quem Jesus é, como eu o amo. Não é uma confissão intelectual. Não é uma declaração apenas. É o espremer de um coração. Existem momentos na vida da gente que as explicações teológicas não serão suficientes. Existem momentos na vida da gente que livros, textos não bastarão. Existem momentos na vida da gente que o amor que nos consome por Jesus sairá apenas em lágrimas. Sairá em: tu sabes. Tu sabes. Me lembro de Ana, mãe de Samuel, que diante de Eli, naquele templo, ela dobrou os joelhos e apenas gemia. É um amor que não é traduzido em palavras. Só pode experimentar desse amor quem de fato caminha como discípulo de Jesus. Um certo tipo de amor. Um certo tipo de amor. Só pode experimentar. Você já teve uma situação em que alguém te pergunta assim: cara, mas me explica esse negócio aí, como é que você está disposto a morrer por alguém? Você fala assim: você não vai entender. Como pode você não fazer tais coisas? Como pode você não ir a tais locais? Como pode você não comungar de certas coisas mais? Como pode você... Como pode? Você não vai entender. Somente quem experimentou pode dizer isso. E não é apenas passamos a amar a Jesus, nós também passamos a não mais amar algumas outras coisas. Nós experimentamos internamente a mudança de amores. As coisas que estavam à nossa volta, que antes trazia alegria, prazer, honra, nós não queremos mais. Quando nós declaramos isso, lá em 1 João mesmo, capítulo 2, versículo 15 a 17, não amem o mundo, nem o que há nele, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos homens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não apenas experimenta o amor, mas também o desamor. Não experimenta o alvo do derramar, mas experimenta também aquilo que nós não queremos mais para nós. Aquilo que não traz mais alegria para nós. Jonathan Edwards disse algo a respeito disso que fala bem assim: se diminui o apego dos homens aos prazeres, benefícios e honras do mundo, se arranca dos seus corações a procura ambiciosa dessas coisas, se os envolve em uma profunda solicitude pela condição futura e pela felicidade eterna revelada no Evangelho, levando a uma busca zelosa do reino de Deus e a sua justiça, e se os convence a respeito da terrível natureza do pecado, da culpa que ele provoca e da desgraça que expõe as pessoas, então estamos falando de um discípulo. Não é apenas o derramar do nosso amor, é também o retirar do nosso amor as outras coisas. Internamente, nós aprendemos a amar a Deus e não mais amar as coisas que são contrárias a Ele. Mas também tem uma terceira coisa que acontece dentro daqueles que estão dispostos e são chamados a caminhar como discípulos de Jesus. Eles experimentam um amor a Deus que transborda para os homens. É um amor transbordante aos homens. 1 João capítulo 6, capítulo 1, 6 e 7. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós passamos a andar com Ele, a amar a Ele, a não amar mais as outras coisas, e como nós andamos com Ele, o amamos, fatalmente nós amamos as pessoas. Mas nasce nele. Nasce nele. Versículo 17 diz assim: e este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então, a primeira experiência que nós temos é aquilo que é gerado dentro de nós. E o que é gerado dentro de nós nós podemos resumir como a ressignificância ou a significância real da palavra amor. É o primeiro experimento que nós temos do reino dos céus. Nós passamos a caminhar como uma comunidade de discípulos quando nós começamos a experimentar a mudança que é feita dentro de nós. A mudança que é gerada em nossos corações. Essa mudança que nós começamos a experimentar, ela está diretamente ligada aos nossos amores. Nós passamos de fato a amar a Jesus. De verdade. Nós passamos de verdade a odiar o pecado. A termos raiva de Satanás, das suas obras, dos seus planos. Nós somos completamente contrários a essas práticas. E ao mesmo tempo, nós passamos a experimentar de um amor fraternal, uns pelos outros e por todas as outras pessoas a quem Jesus quer salvar. É o primeiro experimento em nós. A segunda forma de experimentarmos, de caminharmos como uma comunidade que experimenta, meu moço,
que experimenta as manifestações do reino dos céus é que não é apenas aquilo que é experimentado por mim, eu, Marcos, mas aquilo que eu consigo experimentar sobre tudo à minha volta. Tudo muda, tudo toma um novo caminho. Sabe, Deus nos criou para ser habitação dele, não sei se você sabe disso. Lá em Gênesis, você vai ver que Deus começou a criar todas as coisas, mas, na verdade, a coroa da criação foi o homem. Aquilo que Deus havia planejado, na verdade, era a expressão de que Ele planejou habitar em nós. E aí, nessa caminhada de habitar em nós, a narrativa bíblica nos conta como Deus, cheio de amor por nós, criou tantas coisas e todas as coisas, e como Ele mesmo depois de haver, como nós, mesmo depois de havermos pecado, Ele o tempo todo tem ido ao nosso encontro. Não foi assim no Éden? Adão! Adão estava lá escondido, lá assim. Ô, rapaz! Não, Senhor, é que a gente viu o Senhor chegando e nós nos escondemos. A Bíblia não diz que eles foram cobertos com uma pele de animal. O que o animal tinha a ver com o pecado deles? Alguém sabe me dizer? O que aquele animal fez para ser sacrificado? Para poder cobrir o pecado daqueles dois. O que a gente não entende é que desde o Éden, Deus está comunicando à humanidade: eu quero me relacionar com você. E o seu pecado não me afastará de você. Pastor, você falou uma heresia aí, é? Não. É porque às vezes a gente lê o texto bíblico e às vezes a gente não para ver. Que o texto bíblico diz que o nosso pecado não manda Deus embora. O texto bíblico diz que nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque se fosse assim, Deus nunca viria a nós, mesmo quando nós estávamos em pecado. A graça é justamente o elo que liga um Deus santo, bondoso, maravilhoso, a homens como nós. E o pecado que nos afastou dele não é barreira para que ele venha a nos levar de volta. Parece louco o que eu estou dizendo? Leia comigo Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Achou, Vi? Achou, Vitória? Isaías 59, 1 e 2. Amém? Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, 1 e 2. Mas a verdade é que nos esquecemos, é que em toda esta palavra, vemos o Senhor caminhando em direção do homem para redimi-lo. Em Gênesis foi assim. É um Deus que vem até o homem. É um Deus que vem ao nosso encontro. É um Deus que caminha na nossa direção.
Nós já falamos isso lá na nossa comunidade. Quando foi, Maíra, que você podia imaginar toda de preto lá, curtindo rock and roll? Você poderia pensar assim, eu vou até Deus. Se o Espírito Santo não a trouxesse a Ele com cordas de amor. Quem poderia dizer, Wilson? Se não fosse por o Senhor trazer você a este lugar, se você estivesse aqui, estaria aqui. Quantos de nós não fomos alvos da sua graça, quando nós olhávamos para nós e dizíamos, não, Senhor, não me abraça, eu estou todo sujo. Ou qual de nós correu ao seu encontro para abraçá-lo e ele disse, não, vá se lavar primeiro. Qual de nós? A narrativa bíblica mostra para nós um Deus que intervém na história e está o tempo todo vindo a nos encontrar, não porque somos bons, mas porque Ele é bom. E nós passamos a experimentar da sua bondade, mesmo quando nós olhamos para nós mesmos e falamos, mas peraí, eu não sou tão bom assim. Mesmo quando nós olhamos para nós e podemos não achar talvez à nossa volta nenhum motivo para isso, o Senhor se revela bondosamente ao nosso coração. Quantas e quantas vezes isso tem acontecido, meus irmãos? A gente pode olhar isso na vida de Abel, Enos, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, na vida de Débora, na vida do próprio Samuel, na vida do nosso querido e amado Davi. Lembra Salmo 51? Na vida de Elias. Lembra capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele disse para o Senhor, Senhor, não, eu sou um homem de lábios impuros, eu estou no meio de uma gente de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. É a história de um Deus que vem ao nosso encontro o tempo todo para dizer assim, eu quero habitar em você, eu quero te encher da minha presença, eu quero fazer fluir na sua vida a minha vida, eu quero fazer de você um vaso que transborda da minha presença, da presença do meu Espírito. Por quê? Porque toda a narrativa bíblica mostra de um Deus que nos criou para habitar em nós e nos fazer cheio dEle. Por isso que o reino dos céus é para todos. É para mim, para a Luciana, para a Maíra, para o Vicente. Para você. Sofia. Todos nós aqui. Davi. Wilson. Sarinha. O reino dos céus é para todos nós, porque o experimentar do reino dos céus na vida de um discípulo é o experimentar da graça todo dia, é o experimentar do amor redimidor, é o amor que nos constrange, é o amor que nos leva para perto dele, apesar de quem nós somos, meus amados. E sabe, se eu disser para você assim que Deus está em todos os lugares, quantos crerão nisso? O silêncio é porque todo mundo quer falar ao mesmo tempo e um está esperando pelo outro? Se eu disser para você que Deus é onipresente, quantos dirão amém? Mais
mas não foi um amém com muita fé. Você creu nisso, Davi? Se eu disser que Deus é onipresente, aí amém, glória a Deus, já começou a aparecer mais fé aqui, ó. Deus está presente em todos os lugares. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que existem expressões na palavra de Deus que não fala apenas que Deus está em todos os lugares, como todos nós aqui concordamos. Mas Deus estava se manifestando de forma diferente em alguns lugares. Quando a palavra de Deus diz assim sobre os passos, ouviu os passos do Senhor. Quando diz assim, a voz do Senhor veio, era diferente. Quando nós vamos ler a 2 Crônicas, quando estava sendo entregue o templo, a Bíblia diz que depois que eles oraram, o lugar se encheu de uma fumaça. E a Bíblia diz que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Era uma presença diferente. Paulo, a caminho de Damasco, foi uma presença diferente. Nós concordamos que Deus está em todos os lugares. Nós concordamos que existem momentos em que Deus se manifesta de forma diferente. Amém? Se a gente quiser se apoiar para dizer que Deus está em todos os lugares, a gente pode ir em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus está em todos os locais. A gente pode ler todo o Salmo 139 e vamos dizer assim, olha, o Senhor me conhecia quando eu ainda era informe. O Senhor que já estava quando me conhecia quando eu era informe. Ele já sabia quais serão os meus dias. Então o tempo também não limita. O Senhor está no passado, está no presente, está aqui agora. Não há um lugar onde Deus não esteja, inclusive no tempo. Mas só, meus amados, quando Jesus veio à terra, viveu como homem. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Para acabar, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 24. Capítulo 14, 15 a 24. Pode ir. Cadê? Aí, ó. Olha só o que diz o texto. Se vocês me amam, e vê se não tem uma lógica com aquilo que nós temos conversado sobre o caminho, sobre crer e experimentar. Olha, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor,
Mas por que tu te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Deixa eu chegar a uma conclusão com você aqui. Eu comecei dizendo que a nossa caminhada de fé, ela está ligada em sermos uma comunidade de discípulos de Jesus. Amém? Eu disse que nós, como comunidade de discípulos de Jesus, nós vamos caminhar crendo. E eu falei um pouco sobre fé, sobre a verdadeira fé. Hoje eu estou falando sobre experimentando uma vida de sabor, uma vida de gosto, uma vida palpável. Lembra que João disse isso no texto que nós lemos? Eu estou falando para vocês de algo que eu vi, ouvi, apalpei. Nós estamos falando sobre uma vida experimental do reino. Marcos, o que você quer dizer na verdade? Bom, a primeira é que nós experimentamos esse reino e essa vida de discípulo em nós. A segunda, nós experimentamos a nossa volta, porque esse Deus que planejou habitar em nós, hoje habita. Hoje habita. Esse Deus que planejou habitar em nós desde do Éden, hoje habita. Esse Deus que planejou e na história bíblica tem contado inúmeras vezes como Ele tem se aproximado do homem, como Ele tem trazido para perto, como Ele tem perdoado, como Ele tem restaurado, como Ele tem transformado. Hoje Ele habita. Habita em mim, habita em você. Então não é apenas a impressão de dizer, bom, aqui nessa manhã nós temos a convicção de que Deus está aqui. Sim, Deus está em todos os locais. Mas na vida de um discípulo não é apenas a convicção de que Deus está em todos os locais, é a convicção de que Ele está em mim, e onde eu estou, Ele pode se manifestar diferente, Ele pode falar diferente, Ele pode curar diferente, Ele pode transformar diferente, é só estender a mão aí e obedecê-lo. É disso que eu estou falando. É uma vida experimental. Não porque você é bom. Não por causa dos seus lindos olhos azuis, que eu acho que ninguém tem aqui, só o ratinho. Não é por causa disso. Mas é porque o Deus que é santo, A.W. Tozer diz que esse Deus santo habitando em nós só pode gerar em nós atitudes santas. A.W. Tozer diz que esse Deus bondoso habitando em nós só gerará daqueles a quem Ele habita atitudes bondosas, porque Deus não se manifestará de outra forma, porque Ele é amor. O Deus que cura habitando em nós, Ele não se manifestará de outra forma senão curando. O Deus que liberta habitando em nós, não se manifestará de outra forma senão libertando. A palavra que eu quero dar a vocês, meus irmãos, nessa manhã de ceia, a manhã em que nós não celebramos a morte, nos lembramos dela, mas nós celebramos a vida de Jesus, porque através do sacrifício da cruz do Calvário, nós temos a convicção de que Ele ressuscitou, está vivo, e hoje habita em sua igreja. E Ele não se manifesta de outra forma, senão através dos seus atributos.
Usando quem? Os seus discípulos. Por isso nós não acreditamos numa vida desconectada com a manifestação do poder de Deus em nós. Porque se Deus é poderoso, habita em nós, as suas ações através de nós serão ações de poder. Se Ele é misericordioso e habita em nós, as atuações dEle em nós serão ações de misericórdia. Você pode ficar de pé? Então, se você entendeu o que eu te disse nessa manhã, e talvez esteja ainda se achando ou se encontrando numa situação em que o seu coração está dizendo para você assim: Ele não habita em você. Eu não digo só aqui, talvez existam pessoas que estão em casa por um motivo ou outro, estão dizendo assim: tudo bem, essa palavra é boa, mas assim, para os crentes, né? Não para mim. Não é disso que eu estou falando hoje. A palavra que eu trago ao seu coração nessa manhã, para nós dessa comunidade, e eu lamento profundamente que alguns irmãos não estejam aqui, porque o Senhor está nos dando cheiro uns dos outros. Toda reunião que a gente está junto, presencial, a gente está pegando cheiro uns dos outros. Sabe aquele negócio de ter o mesmo cheiro? Da gente ficar assim, pegando o caguete um do outro. Então a palavra pastoral primeiro para os membros dessa comunidade: não falte às nossas reuniões. Isso é saúde para você. Vá por mim, vale a pena. Vale a pena. Sabe, hoje eu chego aqui de manhã cedo e estou falando assim: Senhor, obrigado por eu ter vindo aqui. Obrigado por você ter me trazido aqui. Eu não poderia estar em nenhum outro lugar, irmãos, melhor do que esse lugar nessa manhã. Eu não poderia, eu não estaria. O Senhor tem sempre vinho novo para nós. A sua presença é doce. Até mesmo para o pior dos pecadores, a presença de Deus ainda é um lugar doce, amável. Porque Ele não se manifestaria de outra forma com o coração contrito, porque Ele é amor. Então, antes da gente continuar, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos e falar com Deus: Deus habita em mim. Deus transborda na minha vida. Peça a Deus nessa manhã: Senhor, habita em mim, transborda. Transborda pelos meus lábios, transborda pelas minhas mãos. Age através de mim, Senhor.
Clame a Deus essa manhã, peça a Ele, Senhor, transborda. Transborda, Senhor. Transborda através dos meus olhos, que os meus olhares sejam olhares de misericórdia, de graça, que as minhas mãos estendidas sobre os enfermos por obediência sejam ações de cura. Clame a Deus essa manhã, peça para que Deus inunde o teu coração, a tua vida com Ele. Peça para que Ele flua na vida do discípulo. Do discípulo que o ama mais do que a todas as coisas. Do discípulo que diz não ao pecado. Do discípulo que ama as pessoas. E do discípulo que é habitação. Enquanto nós vamos cantar uma canção, eu vou pedir que você, ao seu tempo, venha aqui, tome um copo de suco, um pão, volte para o seu lugar e comece a ruminar esse texto. O que Deus falou com você? O que Deus está apontando para uma ação prática? O que Deus está falando com você? Enquanto nós vamos cantar essa canção, logo depois todos nós participaremos da ceia. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o desejamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de
perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe o que o desejamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu consegue se lembrar dos discípulos da caminho de Emaús? Se encontraram com Jesus no caminho, dizendo assim: você não sabe o que aconteceu, nosso Senhor morreu. Nosso Senhor morreu, você não sabe o que aconteceu, um homem justo, santo, foi crucificado. Onde é que você estava? Você não viu o que aconteceu com ele? A noite foi caindo, os discípulos falaram com ele assim: entra, porque está tarde. Não continua a caminhada não, senta aqui, fica com a gente. A Bíblia nos diz que Jesus sentou na mesa com eles, e ao partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. Provavelmente caiu a ficha. Ele ressuscitou, tudo aquilo que ele disse é verdade. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. A vida do discípulo é uma vida de experiências com aquele que ressuscitou. É uma vida de partir do pão todos os dias, de nos reconhecer nele.
Por isso, o apóstolo Paulo disse: pois o que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Se lembrem, todas as vezes em que vocês estiverem com o pão na mão, todas as vezes em que nós pararmos para celebrarmos a ceia, se lembrem, isso não é apenas um pedaço de pão. Isso é o rasgar real do corpo do nosso Salvador. Depois, da mesma forma, depois de ter havido, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Aliança que é feita onde não há mais derramar de sangue, porque o sangue foi derramado. Onde não há mais animais para serem mortos, porque o próprio Filho de Deus foi morto. Esse sangue foi feito no sangue, essa aliança foi feita no sangue dele. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele mesmo venha. Vamos cantar só o coro, depois vamos cear todos nós. E ao partir o pão. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Participe, irmãos. Comam e bebam. Isso é vida para você, para mim, para nós.
preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Lugar de honra. Senhor, graças te damos, Pai, porque este momento é um momento de alegria e satisfação na tua presença. Obrigado, meu Deus, obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado, Senhor. Irmãos, dando continuidade no culto, gostaria de lembrar os irmãos da nossa programação da igreja. A igreja se reúne aos domingos, às 10 horas da manhã, aqui no Centro e Plaza, na Praia de Camburi. A presença de todos aqui é muito bem-vinda. Temos também um culto de quarta-feira, às 8 horas da noite. É um culto de ensino, um grupo caseiro, nós chamamos. É um grupo onde nós podemos conversar sobre aquilo que nós estamos estudando. Estamos estudando o livro de Atos, a vida prática da igreja. A igreja sendo movida, a igreja sendo levada, a igreja sendo ministrada pelo Espírito Santo na vida. Participe conosco, meus irmãos. Não deixe apenas o domingo reservado para este momento, reserve também a quarta-feira. É importante que os nossos corações estejam cada dia mais cheios da presença do Senhor. E acredite, irmãos, acredite, só o domingo não vai ser suficiente. Só o domingo não vai ser suficiente. A comunidade é uma comunidade de implantação, é uma comunidade que está se iniciando, e toda a comunidade, no seu dia a dia, já tem atividades e cursos a se cumprir, agendas a se cumprir. Nós temos o aluguel do salão, nós temos a compra de equipamentos, e nós temos a oportunidade que os irmãos possam estar colaborando conosco, participando desta obra de fé. Nós temos aí um PicPay da igreja. Se você apontar, não veio? Oi? Mas está na internet. As contribuições para a igreja são feitas através do PicPay, uma forma muito fácil. @Comunidade Vida. Não tem dificuldade. Participe conosco, irmãos. Participe com esta obra, que é uma obra do Senhor. É o Senhor movendo a tua igreja. É o Senhor manifestando o teu poder através da igreja que Ele está plantando aqui. Não tenha receio, meu irmão, de participar conosco. O Senhor tem uma obra preparada para cada um de nós. Te agradeço, ó meu Deus, porque o nosso coração, meu Deus, te alegra, meu Deus, em poder participar da tua obra, Pai. O nosso coração se alegra, meu Deus, em poder estar aqui diante do Senhor, vendo a manifestação do Senhor, vendo como o Senhor, meu Deus, trabalha em cada coração. Pai, o nosso coração, meu Deus, se regozija, Pai, em saber, meu Deus, que podemos, meu Deus, verdadeiramente pegar, meu Deus, na enxada, meu Deus, pegar, meu Deus, nos instrumentos, meu Deus, pegar, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos, meu Deus, e trabalhar na tua obra.
te agradeço, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, tem dado, meu Deus, sabedoria, Pai. Prepara, meu Deus, cada momento, Pai. Cada momento, meu Deus. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ir embora, nós vamos cantar uma canção. Nós não vamos orar mais, mas tem uma palavra através dessa canção que é uma palavra de bênção uns para com os outros. Então eu queria que você pudesse ser instrumento de Deus na vida de alguém agora, porque nós vamos cantar essa canção. E assim que acabar, está encerrado o nosso tempo de culto. Deus abençoe você que está em casa, está assistindo esse tempo. Sinceramente, a nossa oração é que Deus fale com você. Deus invada a tua casa, Deus invada a tua família, e que seja um tempo repleto da presença de Deus aí, tá bom? Vamos cantar essa última canção antes de ir embora. Deus abençoe a todos. Vamos do coro então. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua paz. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em seu rosto, que o sol resplandeça em tua face e que a chuva caia suave em teus campos. E mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, não se esqueça que Deus envolve seu amor a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus envolve seu amor a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Amém? Amém. Que Deus lhe guarde em sua mão. Vá com Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.